Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. O bolsonarista Paulo Bilinski tenta defender o indefensável passando pano para Trump e as sanções contra o Brasil, e recebe um esculacho de lavar a alma de todo brasileiro do jornalista Breno Altman, espia. O ex-presidente Jair Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, imagem conhecida da opinião pública. Na última manifestação bolsonarista em São Paulo, no dia 7 de setembro, havia uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos. Você e seus colegas do PL publicamente apoiaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua guerra tarifária contra o Brasil. Por que a direita bolsonarista é tão antipatriótica e submissa a uma potência estrangeira, se ajoelhando diante da Casa Branca quando ela atinge os direitos do povo brasileiro? Os Estados Unidos representa hoje um guardião da democracia. Ele não é obrigado a fazer negócios, a alimentar um Estado que defende ditador, que se alia a terrorista, que defende amplamente valores antidemocráticos. Então, se você acha que o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é justiça, o seu senso de justiça e de legalidade e de juridicidade do processo está extremamente alterado. Eu entendo que você seja jornalista, que você seja militante do PT, mas você acreditar tecnicamente que isso é um devido processo legal é bizarro. Então, se você não consegue entender que os Estados Unidos está respondendo a uma atitude brasileira de desrespeito aos valores democráticos, aí você pode dizer o que você quiser, mas tá errado. As sanções estão sendo impostas pelas decisões do Lula, de estimular a compra de diesel da Rússia, de fazer negócio com China, de vender o Brasil para a China e para outros países terroristas e comunistas. Isso eu sou contra. Você dizer que eu sou contra o Brasil, porque eu sou contra o Brasil financiar a guerra na Ucrânia, eu sou contra o Brasil vender o Brasil, a infraestrutura brasileira para a China, aí você tá muito errado. Eu sou a favor do Brasil ter relações com países democráticos e não com terroristas. Primeiro, a motivação de Donald Trump para estabelecer as sanções tarifárias contra o Brasil foram os processos contra Jair Bolsonaro. Isso está explícito nas ameaças de Donald Trump, feitas no dia 9 de julho de 2025, como sabe toda a opinião pública brasileira, Bilinski. Toda a opinião pública brasileira. Ele interferiu na vida interna brasileira. Ele desrespeitou a soberania brasileira, sob o aplauso seus e os aplausos dos demais deputados do PL. A extrema-direita bolsonarista se abraçou a Donald Trump desesperadamente para que Donald Trump, através da pressão, das sanções, das punições contra o Brasil, conseguisse impedir que Bolsonaro e seus cúmplices tivessem o julgamento justo, tivessem um julgamento pelos crimes de golpe de Estado cometidos. Segundo, você considerar que os Estados Unidos é o guardião da democracia é uma grande piada. Mostra seu absoluto desconhecimento sobre o que são os Estados Unidos, ou mais ainda, demonstra também a sua concepção do que seja democracia. Os Estados Unidos são um violador da democracia. A perseguição a quem pensa diferente nos Estados Unidos hoje é brutal. As pessoas estão sendo presas e expulsas de universidades. As pessoas estão sendo demitidas das universidades porque defendem uma posição diferente do governo norte-americano, por exemplo, em relação ao genocídio palestino. Os Estados Unidos sempre patrocinaram ditaduras no mundo inteiro. Os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado no Brasil, o mesmo golpe de Estado de 64 que a extrema-direita bolsonarista reverencia aqui em nosso país. Os Estados Unidos apoiam ditaduras sanguinárias como a da Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm suas mãos sujas de sangue nos piores regimes repressivos da história do planeta. Qualquer estudante de segundo grau sabe disso. Os Estados Unidos defendem ditaduras desde que elas atendam aos seus interesses. Defendem golpistas como Bolsonaro quando eles são aliados dos seus interesses. Donald Trump desrespeitou a soberania brasileira porque queria ajudar um amigo político, um aliado, Jair Bolsonaro, um golpista, um homem de extrema-direita que buscou, por meios ilegais, se manter no poder e, felizmente, foi derrotado na política e na justiça, e por isso que a extrema-direita brasileira hoje está tão desesperada. Ditadura foi o que nós tivemos no Brasil entre 1964 e 1985. Foram 21 anos de terror de Estado. Mais de 500 brasileiros perderam a vida e muitos desses brasileiros jamais tiveram seus corpos recuperados. Estão entre os desaparecidos. Suas famílias nem sequer puderam enterrá-los. Durante 21 anos, nós tivemos prisões ilegais, tortura, exílio, milhares e milhares de pessoas reprimidas sem qualquer tipo de crimes tendo sido cometido. Durante 21 anos, nós tivemos uma tirania de generais que é aplaudida pelo seu líder, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, quando foi votar pelo impeachment, pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ele relembrou um torturador conhecido, um dos grandes chefes da tortura, Carlos Brilhante Ustra. A ditadura foi essa, de 21 anos, que é permanentemente homenageada por vocês do PL, por vocês bolsonaristas, pela extrema-direita bolsonarista. Isso é ditadura. Não tem nada a ver com a situação que nós vivemos hoje no país.
país. O Brasil vive numa situação democrática e constitucional. O julgamento a que teve direito Bolsonaro e os demais réus correu dentro do devido processo legal. Você pode questionar sentenças, você pode recorrer dessas sentenças, mas não houve infração ao devido processo legal. É um absurdo acreditarmos que o Brasil viva num regime ditatorial. Isso não é verdadeiro. O regime ditatorial, Bilinski, foi o que a gente viveu entre 1964 e 1988. Ali sim, houve perseguição, morte, censura à imprensa, repressão aos movimentos sociais, prisões arbitrárias, torturas, assassinatos. Isso é uma ditadura. Não é o que nós vivemos no Brasil. Os Estados Unidos têm um largo histórico de desrespeito à liberdade de expressão. Foi nos Estados Unidos, nos anos 50, Bilinski, que nós tivemos um macartismo, uma perseguição brutal que levou até mesmo atores, roteiristas, intelectuais à cadeia, porque eles criticavam o governo norte-americano. Foi nos Estados Unidos que nós tivemos, até os anos 60, leis de segregação racial que impediam os negros de votar. Foram os Estados Unidos que intervieram em mais de 90 países, através de ação armada, para derrubar governos legítimos ou impor seus interesses a partir das armas. Esse é o modelo que você defende. Estados Unidos tem este papel no mundo. Os Estados Unidos são os grandes defensores das ditaduras. A ditadura brasileira foi defendida pelos Estados Unidos, a ditadura argentina foi defendida pelos Estados Unidos, a ditadura sanguinária de Augusto Pinochet foi defendida pelos Estados Unidos. Este é o papel dos Estados Unidos na América Latina. E não é à toa que Donald Trump defende Jair Bolsonaro, porque ele se identifica com Jair Bolsonaro no autoritarismo, na defesa das ideias de extrema-direita, na defesa dos interesses norte-americanos. Ele olha para o Bolsonaro, ele olha para vocês, Bilinski, ele olha para a extrema-direita brasileira e diz: é gente nossa, é gente que defende os interesses norte-americanos no Brasil, é gente que bate continência para nossa bandeira, é gente que aparece com uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos no dia da pátria, Bilinski, no dia da pátria, a principal decoração das manifestações de vocês, eu acho que você estava naquela manifestação, foi a bandeira dos Estados Unidos, não foi a bandeira do Brasil, Rodrigo, foi a bandeira dos Estados Unidos. Por isso que Donald Trump defende Bolsonaro, por isso que Donald Trump defende a extrema-direita brasileira, por isso que Donald Trump recebe o Bananinha ali nos Estados Unidos, quando ele vai aos Estados Unidos intrigar contra o Brasil, pedir aos Estados Unidos que desrespeitem a soberania brasileira. A extrema-direita brasileira é antipatriótica, é antinacional, historicamente sempre o foi e continua sendo. Vocês se abraçam à bandeira dos Estados Unidos e voltam as costas para a nossa nação e para o nosso povo.